para conosco. No capítulo 4, aonde foi lido na abertura do trabalho, falando sobre as guerras, nossas guerras contra as paixões. E é importante que no capítulo anterior, Tiago está advertindo os irmãos que eles não fossem sábios, que eles dominassem o falar, né? Tiago estava instruindo eles que eles controlassem a própria língua, até naquilo que eles iam declarar, fazer declarações. E nós observamos no capítulo 4, Tiago traz recomendações para a igreja, para os irmãos, de como eles deveriam também viver. Uma das coisas importantes é que todas essas instruções, elas são para o nosso crescimento, são para a nossa mudança realmente de conduta, de comportamento, como nós estamos vivendo e agindo diante de Deus. E Tiago, ele sempre, em alguns capítulos, ele começa com interrogações. E ele faz a seguinte interrogações nesse capítulo 4, ele diz: de onde vêm as guerras e as contendas entre vós? Tiago, ele começa perguntando de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas. Uma coisa que nós podemos observar, se nós somos lavados no sangue de Jesus Cristo, se nós realmente temos uma nova mentalidade, da onde vêm os conflitos? Da onde vêm as guerras? Da onde vêm intrigas, queixas, discórdias? Tiago, ele faz essa pergunta: de onde é, qual é a origem dessas contendas? De onde é a origem dessas dissensões que há entre o povo? De onde tem surgido isso? Como isso tem surgido, né, no meio de vós? E Tiago diz: porventura não vendiste dos vossos deleites, dos vossos membros, que eles guerreiam? Tiago, ele faz essa pergunta e ele tem a resposta logo em seguida. A origem das contendas, das dissensões, elas são originadas realmente das obras da carne. É por isso que ele diz: de onde vêm essas origens, se não são dos seus próprios deleites, né? E uma coisa que Tiago lhe traz advertência aos irmãos, que pessoas que procedem desta natureza, ela precisa realmente ser alcançada por Deus, ser alcançada pelo Senhor, porque essa mente, ela não foi visitada realmente por Deus. E o que vai nos aproximar de Deus realmente é uma busca por Ele, é render-se aos pés do Senhor, para que nós venhamos de fato ter uma vida que glorifica a Deus. E nós percebemos aqui que essas intrigas que Tiago mostra logo no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 4, é dessa natureza pecaminosa, né? A gente observa que na convenção, e uma coisa que eu observo aqui é que essa natureza pecaminosa, essa natureza carnal do ser humano, do homem, esse desejo desenfreado pelas coisas do mundo, quando o reino de Deus ele é implantado em nós, Deus não elimina de nós essa natureza. É por isso que próprio Paulo, Tiago, ele vem tratando conosco
em relação dessas duas naturezas. O homem, ele é espiritual? Sim. Mas ele também tem uma natureza carnal. Aquela que, quando o homem adquiriu, quando ele caiu lá no Éden. Tiago, ele traz essa ideia, por quê? Porque ele está trabalhando justamente o Antigo Testamento. O homem, quando caiu lá no Éden, ele pecou. Então ele tem essa natureza pecaminosa. Então quando nós aceitamos a Cristo, essa natureza carnal, ela não é extirpada das nossas vidas, não. É por isso que o homem constantemente ele está passando por lutas, enfrentando batalhas contra ele mesmo, contra a velha natureza dele. É por isso que a Bíblia diz que aquela que é alimentada mais é essa que prevalece. E Tiago está dizendo que a origem das contendas, elas são provenientes de uma mente carnal, de uma natureza carnal. É por isso que surgem as contendas e as intrigas, porque é proveniente desta natureza. E a gente percebe que se alimentarmos mais esse lado, com certeza ele vai prevalecer. E Tiago mostra muito bem isso. Qual é a origem das contendas? E observa que quando quando nós aceitamos a Jesus, Ele implanta em nós o seu reino, mas Ele não tira de nós esse lado carnal. Por quê, irmãos? Porque é interessante isso, que esse novo nascimento, a gente percebe que o cristão, ou seja, o homem carnal, ele vive nessa carreira desenfreada do consumismo, de querer ter. E ele é insaciável, porque o homem nunca está satisfeito. Ele nunca vai se satisfazer com o que ele tem, mas ele sempre vai querer mais. É por isso que Tiago diz assim: olha, vocês cobiçais e nada tendes, porque vocês estão cobiçando o que vocês não podem possuir. Vocês estão em busca de algo inalcançável que vocês nunca vão ter. Porque, como eu disse agora há pouco, ele está embasado lá no Antigo Testamento, e a própria palavra de Deus diz: não cobiçais, não cobiçarás. Não cobiça aquilo que você não pode ter, que você não pode possuir. E Tiago está dizendo essa natureza, os frutos, ou seja, o resultado, os efeitos dessa natureza pecaminosa de vocês, que vocês cobiçam e nada tendes. E a cobiçar e nada ter, isso torna para eles uma busca desenfreada. É uma pessoa, irmãos, que arrisca onde ele acha onde ele nunca vai ter. E Tiago está nos advertindo para a gente ter cuidado de não cair nessas armadilhas. Porque às vezes, irmãos, o desejo por estas coisas leva o homem a cometer erros irreparáveis. E muitos homens de Deus, em busca dessas coisas desenfreadas, às vezes eles buscam até coisas ilícitas para ter, para alcançar uma posição. E às vezes as pessoas se comprometem família e comprometem outras pessoas, porque ele está em busca de algo ilícito, e naquilo que ele está buscando, às vezes ele nunca vai alcançar, e isso vai trazer para ele prejuízos. É por isso que Tiago está dizendo: olha, cobiçais e nada tendes. Estão buscando coisas. E ele mostra aqui essa busca que as pessoas têm e nada tendes. E ele mostra aqui: invejais. Uma coisa que a gente percebe, principalmente naquelas pessoas que invejam, e é uma das coisas que Tiago está abordando aqui, que são justamente os efeitos da obra
desta natureza. Pessoas que invejam, que não pode ver outro com uma coisa boa, que ou ele quer ter aquilo, ou ele quer ter melhor. Ou seja, parece que o bom dos outros, a vida dos outros, ele sempre vai querer ter. Sei que vocês já viram pessoas assim. Pessoas que querem ter a vida dos outros. Pessoas que querem ter os bens alheios. É por isso que a Bíblia diz: não cobiçarás. Não cobiça o que é dos outros. Não queira ter para você aquilo que é alheio. Porque esse é o tipo de pessoas que Tiago está advertindo. Por quê? Porque esse aqui é resultado, efeitos de uma mente pecaminosa. Querer ter os bens dos outros, querer ter a casa dos outros, querer ter a posição dos outros, querer ter a mesma condição dos outros. E o próprio Jesus disse até a mulher do próximo não cobiçar. Porque até isso, pessoas de uma mente doentia, eles buscam isso, eles almejam isso, eles desejam isso. E Tiago, ele está aqui combatendo estas coisas. Podeis alcançar, logo combateis, e fazeis guerras. Ele diz: e nada tendes, porque não pedis. Isso aqui é uma outra questão que Tiago ele aborda, essa questão de nada tendes, porque eles não pedem. É justamente pessoas que têm essa mentalidade, eles querem ter tudo, eles querem possuir tudo, eles querem andar, fazer as coisas, adquirir as coisas, eles entram em vias por eles mesmos, sem consultar a Deus. Tiago está dizendo: olha, vocês pedem e nada tendes, porque tudo que vocês estão fazendo por conta própria. Vocês estão fazendo isso pelas próprias ideias de vocês. Vocês não pararam e vocês não consultaram a Deus naquilo que vocês estão querendo ou estão fazendo. Isso aqui é uma outra questão muito séria. Fazer as coisas sem consultar, agir por conta própria. E Tiago ele mostra isso, que todas essas coisas que as pessoas têm feito, em algumas versões diz assim: vocês pedem para os seus próprios deleites. Vocês estão pedindo para satisfazer a própria vontade de vocês. Vocês não estão pedindo para que Deus seja glorificado naquilo que vocês estão pedindo. Mas vocês estão pedindo para os seus próprios deleites, para as suas próprias vontades, para estabelecer o próprio querer de vocês. Vocês estão fazendo justamente para satisfazer a vontade de vocês naquilo que vocês estão querendo. É por isso que vocês não tendes, porque Deus ele não faz parte desse tipo de pedido. Deus não faz parte. E Tiago deixa isso bem claro aqui: combateis e fazeis guerras, porque o versículo 13 diz: pedis e não recebeis, porque pede mal, para gastardes em vossos deleites. E aqui é o resultado de quem não sabe pedir. Irmãos, porque a nossa oração como cristão, ela não tem que ser simplesmente uma oração: me dá, me dá e me dá. A oração, ela tem envolvimento desse cristão com Deus.
A nossa oração não tem que ser aquela oração simplesmente dobrar os joelhos e: Senhor, Tu sabe que eu estou precisando. Senhor, Tu conhece a minha vida. Senhor, Tu sabe da minha necessidade. Senhor, aqui eu sou Teu servo. Não é por aí. Essa oração do cristão tem que ser uma oração de um envolver primeiramente ele mesmo. Aquela oração realmente, a nossa oração para com Deus, irmãos, é aquele diálogo que eu sempre tenho falado, é aquele diálogo de pai e filho. De filho com pai. Não orar a Deus simplesmente por uma necessidade, mas você orar ao Pai realmente por uma intimidade que você tem com Ele, por uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, uma vida que realmente Deus, antes mesmo que você dobre os joelhos, Deus, Ele conhece você, e você não se aproxima de Deus simplesmente por uma necessidade de ter as coisas. E Tiago, ele diz aqui: pedis e não sabeis, porque pedis mal. Porque a oração dessas pessoas que Tiago está denunciando aqui eram orações que eles faziam simplesmente para satisfazerem eles mesmos, naquilo que eles queriam. Suponhamos, eles estavam precisando aí de uma bênção, de um carro, de uma casa. Senhor, Tu sabe, eu quero aquela casa, o propósito dessa casa. Senhor, Tu sabe, Tu conhece o Teu filho, Tu conhece a necessidade dele. Quando era realizado, por exemplo, se realizasse, eles manjavam. Deus não estava sendo glorificado naquilo que eles estavam pedindo. Por quê? Porque eles estavam pedindo para satisfazerem as suas próprias vontades. Irmãos, quando nós pedimos as coisas para Deus, para satisfazer simplesmente as nossas vontades, as nossas orações, elas não são aceitas. Porque Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz que Deus é quem efetua em nós, em vós, tanto o querer quanto o realizar. Se aquilo glorifica a Deus, Ele responde, senão Ele não responde. É simples assim. Ele efetua tanto o querer dele, a vontade, quanto o realizar. Ele ora, eu ouço, eu analiso. Se me glorifica, se é bom, eu respondo. Se não, eu não respondo. E Tiago diz: olha, vocês estão pedindo, mas vocês não sabem como pedir. Por quê? Porque naquilo que vocês estão pedindo, não glorifica a Deus, mas vocês estão pedindo para os próprios deleites de vocês. Ou seja, vocês querem ser exaltados naquilo que vocês estão pedindo. E não é Deus. É vocês mesmos. Por isso que pedis e não recebe. E a prova disso aqui está no versículo 4. Tiago diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Por que Tiago está falando isso? Porque esse tipo de pessoas que está fazendo estas orações para os próprios deleites deles, Tiago diz assim: olha, vocês são amigos do mundo, mas não são amigos de Deus. E o que é ser amigo do mundo e não de Deus? É fazer as coisas que está aí no mundo, agindo por sua conta própria, fazendo aquilo que lhe apraz, e Deus, Ele não é glorificado nisso, porque Tiago está dizendo assim: olha, vocês em primeiro lugar são infiéis, quando vocês pensam e agem e fazem assim. Por quê? Porque se associar ao mundo, quando ele fala aqui, ele está falando, não está falando desse universo, ele está falando desse sistema pecaminoso
pecaminoso, corrompido, orgias, aquilo que afasta o homem de Deus. São essas coisas, essa palavra mundo é justamente isso que Tiago está falando. Vocês fazem tudo que agrada vocês mesmos e não consulta a Deus. Naquilo que vocês estão fazendo, vocês estão andando segundo o rudimento do mundo. E quando vocês oram para satisfazer e não para satisfazer a vontade de Deus. E Tiago diz: infiéis, vocês não sabem que procederem desta forma, ser amigo do mundo, vocês vão se tornar inimigos de Deus. O mundo, Tiago diz que é inimizade para com Deus. Por quê? Porque Deus não ama o mundanismo. Deus, ele aborrece essas coisas, aborrece a Deus. Tiago está trazendo uma consciência para aqueles irmãos que a vontade de Deus para a vida deles não era a maneira como eles estavam vivendo. Não era desta maneira que eles deveriam proceder diante do Senhor. Mas eles tinham que proceder de uma maneira que glorificava o nome de Deus. É por isso que ele diz: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Em primeiro lugar, Deus, ele é soberano. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Segundo, Deus é santo. Se Deus é santo, Deus não vai compatibilizar com as coisas que são impuras, que é imunda. E quando nós andamos nesse mundo de orgias e nós deixamos esse sistema corrompido do mundo corromper a nossa intimidade com Deus, Tiago está dizendo: olha, você está se tornando inimigo de Deus, porque Deus não compatibiliza com estas coisas. Deus não aprova estas coisas. Então, se procede dessa maneira, Deus não se agrada. Eu acho lindo o versículo 5 que diz assim: ou pensais que em vão diz as Escrituras, o Espírito que ele fez habitar em nós, anseia por nós até ciúmes. Eu vou parafrasear para os irmãos. Tiago está dizendo o seguinte: vocês não sabem, não pensam que as Escrituras, elas dizem a respeito de vocês que o Espírito de Deus, aquele Espírito que Deus soprou lá no Éden, e vocês se tornaram almas viventes? Não sabeis que as Escrituras afirmam que este Espírito, Deus, ele tem ciúmes de vocês. Olha só como a gente é importante para Deus. Quando nós temos uma vida que não glorifica a Deus, ele está dizendo assim: olha, Deus, ele tem ciúmes de vocês. Ou seja, um pai que vê um filho indo pelo caminho errado, e o pai sabe que aquele caminho é caminho de morte, qual é a atitude do pai para com o filho? Não vai, meu filho, isso aí é perigoso. O pai tem o quê? Porque o pai ama o filho, o pai zela deste filho, o pai quer o melhor para esse filho. Isso é amor, é o ciúme que Tiago está falando. Ele tem ciúmes de vocês quando ele vê vocês andando por estes caminhos e com estas práticas. Por quê? Porque o Espírito que ele soprou lá no Éden, e vocês se tornaram almas viventes, esse Espírito partiu dele. E como pai, eu vou parafrasear, como pai, ele tem ciúme de vocês, porque ele ama. É tão interessante isso, irmão, que até o mundo ele tem ciúme do pecado. Qual é a frase que você mais ouve quando um crente fala uma coisa que não é
do vocabulário desse cristão falar. Alguém que não é crente olha assim: olha, tu é crente, tu não deve falar essas coisas, porque tu é crente. Até o mundo tem ciúme do próprio pecado. Ele está falando isso não é porque ele gosta de ti, não. É porque ele percebe que você, como cristão, não deve falar as coisas ou fazer as coisas que ele faz. E aqui é o contrário. Quando o cristão começa a fazer esse tipo de prática, ele diz assim: olha, o Espírito do Senhor, ele tem ciúmes de vocês, para que vocês não façam. Porque o verso 6, ele ratifica o que eu estou dizendo. Todavia, da maior graça, portanto, diz Deus, resistis aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Isso é interessante. Todavia da maior graça, portanto, diz Deus, resisti aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Isso é importante para nós como cristãos, porque maior, melhor é estar realmente na presença do nosso Deus, é desfrutar desta maravilhosa graça que Deus tem dispensado aos seus filhos. E só mediante uma oração sincera e verdadeira é que nós realmente podemos nos chegar a Deus e ser beneficiado pela graça de Deus. Somente pela oração verdadeira. E Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Quando você sujeitar a Deus, quando você se chega para Ele com orações, com súplica, quando você se rende realmente à graça de Deus, sujeitando-se à vontade do Pai, a contrapartida é resistir ao diabo. Primeira citação que Tiago faz em relação ao diabo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque ele, irmãos, não resistirá um crente cheio da graça e do Espírito de Deus. Porque quando você está cheio da graça e da autoridade de Deus, ele cai fora. Por quê, irmãos? Porque um crente cheio da graça e do Espírito de Deus, Satanás não vai, demônio nenhum vai de encontro com ele. Por que que ele não vai? Porque ele está realmente mostrando que está na presença de Deus e Deus está no controle da vida desse cristão. É por isso que a Bíblia diz que aonde Filipe passava, os demônios saíam, ele diz assim, os espíritos saíam gritando, porque eles não resistiam à presença de Deus que estava em Filipe. Eles não resistiam à autoridade. Por quê? Porque eles caíram fora. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A gente observa lá em 1 Pedro, coisa interessante, para ser 1 Pedro capítulo 5, se alguns irmãos localizarem, 1 Pedro capítulo 5, verso 8, uma coisa interessante, que ele fala a esse respeito, desta autoridade que há sobre a vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus. Isso é interessante. Serdes sóbrios e vigilantes. E diz assim: e o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão que ruge, procurando a quem tragar. Sentir as vossas misérias, lamentais e chorai. Torne-se ao vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, que Ele vos exaltará. Então é o conselho que Tiago deixa para
os seus ouvintes, seus leitores da palavra de Deus, para que nós venhamos seguir esses conselhos, para que nós venhamos realmente, aquilo que era pranto, choro, ele venha a ser transformado realmente em alegria. E uma coisa que Tiago recomenda é que nós temos que estar debaixo da potente mão do Senhor. Nós temos que estar realmente ligado em Deus, para que a nossa vida realmente seja uma vida que glorifica a Deus. Isso aqui é um modelo de oração que Tiago está estabelecendo que deve ser feito. Aquela oração que o cristão tem que fazer é aquela que leva ele para perto do Senhor. Não é aquela oração que visa satisfazer as nossas próprias concupiscências, as nossas próprias vontades. Mas a nossa oração, ela tem que ser uma oração com propósito. É aquela oração que envolve-nos, a nossa vida como pessoa, como cristão. É aquela oração que nos aproxima de Deus. É aquela oração que nós temos certeza que nós estamos orando e Deus, Ele vai ouvir, Ele vai responder, porque é uma oração verdadeira. É uma oração que interliga esse cristão ao Pai, com muita reverência e intimidade. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele possa nos dar graça nesta noite. Ficamos até o versículo 10. Deus, Ele possa assim dar graça aos seus filhos. Aqui são conselhos para uma vida santa realmente na presença de Deus. Tudo que Deus quer de nós, irmãos, é que nós realmente nos aproximamos dEle com um coração aquebrantado e voltado para Deus. E nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus, para que nós estejamos em Deus seguros. Porque a palavra de Deus é assim: aquele que está em pé, ou aquele que pensa que está em